Boa noite, amigos, graça e paz, vocês estão bem? Quantos aqui nos visitam nessa noite, em nome de Jesus? Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Esse lugar, como nós estávamos cantando, essa casa é do Senhor e por ser dele também é nossa, amém? Você que está nos acompanhando online, para o nosso canal no YouTube, seja bem-vindo. Rompa as distrações aí na sua casa, no seu quarto, na sua sala. E vamos juntos mergulhar um pouco mais profundo nessa noite, amém? Estava com saudade de estar aqui com vocês. Passei aí 2 semanas fora de combate, mas para a glória do Senhor, e é justamente aquilo que nós vamos falar. Até aqui, Ele tem nos ajudado, amém? Quem tiver com sua palavra, acompanhe comigo aí. Ou acompanhe no telão, se você não tiver com sua Bíblia. Primeira carta de Samuel, capítulo 7, verso 12. Eu creio que o Senhor tem coisas muito íntimas a compartilhar ao nosso coração nessa noite. Eu posso sentir isso. Que Deus quer trazer novidade ao seu coração, amém? Acompanhe aqui comigo na NVI. A palavra do Senhor diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Ou algumas versões falam: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sabe, esse é o nosso último encontro desse ano, nosso último culto da Aliança Jovem, amém? Os cultos de celebração continuam, domingos 10, 17, 19 e 30. Mas sabe, eu estava pensando, e essa época de final de ano a gente fica meio mais melancólico, né? Mais sensível. Para alguns essa época é maravilhosa. Eu lembro quando eu era criança, eu sempre gostava muito dessa época. Mas para outros é uma época terrível. De lembrança, onde aflora a saudade, a ansiedade e às vezes a crise por aquilo que ainda não veio. Amém? A crise por aquilo que eu não me tornei, a crise por aquilo que eu não alcancei, a crise por ter passado todo o ano. E nós estabelecemos listas e metas daquilo que faremos no ano e parece que algumas coisas simplesmente não acontecem. Eu lembro, como se fosse ontem, a gente estava aqui no culto da virada, 2019 para 2020, celebrando, pulando, todo mundo junto, a igreja, mais de 1.500 pessoas aqui dentro. E muitos de nós declaramos: esse será o meu ano. Esse vai ser o ano que eu vou romper. E foi um ano difícil. Algo que nós nunca imaginávamos, mas eu quero te lembrar algo nessa noite. Eu quero te encorajar dizendo que Jesus está muito mais preocupado com a história de uma vida e o plano que Ele tem para você do que simplesmente uma resolução de um ano. Jesus ele não está interessado em simplesmente o que um homem de preto tem a dizer num culto de sábado, mas Ele está interessado naquilo que a história da sua vida vai se parecer. Amém? Ele é Deus. Sabe, eu acredito que Ele quer não só mudar nossos hábitos, mas mudar os nossos pensamentos e os nossos corações. Quantos aqui creem nisso? Trazer realidades novas e algo que eu quero que você entenda. Sabe, esses dias que eu fiquei parado, eu fiquei pensando sobre muitas coisas. Tive tempo, na verdade. Não tem muito o que fazer, então tem que procurar o que fazer e pensar: aonde Deus está me levando? O que eu estou vivendo? Sabe, e a gente precisa parar para entender que Deus escreve a nossa história de forma muitas vezes lenta e diferente daquilo que a gente imagina. Toda essa pandemia, no meu coração, ela me deixou com um senso de muita humildade. De humildade de entender e falar: Senhor, e quantas vezes eu entrava em crise? Crise orando por aqueles que pesavam em nosso coração. Crise orando por aquilo que está acontecendo na nossa nação. Crise em entender: Senhor, eu não sou melhor do que aqueles que morreram. Eu não sou melhor do que aqueles que estão nessa hora internados. E meu amigo, eu não sei dizer para você motivos, e nós não estamos aqui para encontrá-los. Mas uma coisa eu creio: o nosso Deus é fiel. Ele não muda. Sabe, um senso de quebrantamento precisa vir ao nosso coração. Porque onde é que a gente está nesse momento da palavra de Deus? Houve um massacre do povo de Deus. O povo de Israel foi simplesmente massacrado pelos filisteus perto de uma cidadezinha da tribo de Efraim chamada Ebenezer. Cerca de 30 mil judeus caíram aquele dia. Com toda essa história, com todo esse reboliço, a arca do Senhor, o símbolo mais alto da presença do Senhor, foi roubado. Foi nesse contexto que o profeta Eli morre. Foi nesse contexto que a nora de Eli tem um filho, e ele chama esse menino de Icabó, ou Icabode, que significa: olha, acabou a glória de Israel.
sumiu. Eu vejo Israel em ruínas. Sabe, mas em meio à tragédia, um homem ouve uma palavra de Deus. Amém? Quando você ouvir isso acontecer? No meio de um desastre, o povo de Deus ouve uma palavra. O profeta Samuel, ele ouve Deus falando algo. Deus exortando aquele povo a se arrepender, a se converter, a abandonar a idolatria e de todo o coração se voltar para o Senhor. E aí Deus daria vitória àquele povo, e foi justamente o que Deus fez. Uma das vitórias mais extraordinárias e surpreendentes que o povo de Deus teve, depois de um momento de crise. E sabe o que Samuel faz? Samuel, ele volta àquela cidade da tragédia. Ele volta para Ebenezer, uma pequena cidade, pouco importante na Bíblia, ninguém fala nada dessa cidade. E ele volta àquela cidade, e lá ele erige, ele levanta um monumento ao Senhor. Samuel olha para trás e lembra, eu creio, daquilo que talvez tenha se passado no coração do profeta. Ele olha para trás e lembra, aqui foi um lugar de ruína, aqui foi um lugar onde a nação de Israel sofreu um golpe duro na batalha, aqui foi um lugar onde o povo de Deus foi humilhado, sofreu e não entendeu. Mas ele volta àquela cidade, e ali ele levanta um monumento ao Senhor. E ele poderia ter dado qualquer nome para aquele monumento. Na verdade, ele poderia ter levantado um altar para o Senhor em qualquer lugar, mas ele escolhe voltar ao lugar da vergonha. E ele unge uma pedra, um altar. E a palavra Ebenezer significa pedra forte, rocha forte, lugar seguro, rocha de ajuda. Algumas versões variam o nome. Mas ele declara e ele entrega um novo nome para aquele lugar. Ele entrega, olha, agora esse lugar será chamado Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sabe, em meio à tragédia aqui eu consigo olhar para um profeta do Senhor, e talvez pareça ser estranho. Samuel poderia ter feito qualquer outra coisa, escolhido qualquer outro nome. Talvez colocado o nome de triunfo, talvez colocado um nome, um dos atributos de Deus. Talvez Samuel poderia falar, olha, eu não quero voltar naquele lugar, porque esse lugar me faz mal. Porque esse lugar me lembra que o povo de Deus foi envergonhado um dia, mas Samuel volta. E ele declara como memorial, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E sabe, eu acredito que no coração do profeta havia algo muito intencional. Quantos estão aqui comigo essa noite? Samuel parece voltar, e a calma do profeta, a calma de um homem que ouve a voz de Deus e não só a conhece, ela revela muita coisa. Porque na verdade, irmãos, tempos de crise revelam onde está o nosso alicerce. Momentos de dificuldade revelam onde é que está o nosso coração. O que é mais importante para mim? Como eu vou lidar? Sabe, Samuel, de forma mansa e pacífica, ele volta àquele lugar. Eu acredito que no coração do profeta ressoava algo. O meu Deus é o Deus dos vales e dos montes. O meu Deus é aquele que está comigo na derrota e na vitória. O meu Deus não muda, apesar de que pareça estar tudo perdido. O meu Deus não é o Deus somente da comemoração, é o Deus do consolo. O meu Deus não é somente o Deus do abraço, mas é o Deus da correção. Ebenezer simboliza um homem confiando que o Senhor move-se, como um hino muito antigo que a gente cantava, de modos misteriosos. Um Deus que move do jeito que eu não entendo, mas que Ele é presente. Sabe, essa convicção do profeta, ela move o meu coração, porque nós precisamos lembrar. Sabe de uma coisa que eu estava pensando, Aliança Jovem? Esse é um tempo que nós precisamos aprender o que é o óbvio, ressignificar o óbvio em nossas vidas. Sabe como no final de ano todos nós sabemos que nós deveríamos ter comido um pouco menos. Todos nós sabemos que nós deveríamos ter nos exercitado um pouquinho mais. Todos nós sabemos que deveríamos ter conhecido a palavra de Deus um pouco mais. Todos nós sabemos que deveríamos ter feito um monte de coisa diferente, amém? Acordado mais cedo, trabalhado mais, economizado mais, gastado menos, desfrutado mais a nossa família, mas simplesmente não fazemos. Então, meus irmãos, o que move o nosso coração, o novo de Deus, ele é obtido quando eu lembro do óbvio. E eu preciso lembrar. Sabe, esse grande memorial significou para o povo de Israel algo que aquele povo já sabia. Samuel não simplesmente trouxe uma palavra declarando, eis que digo ao povo, o Senhor está fazendo algo novo. Ele falou, não. Eis que digo ao povo, mesmo derrotados, o nosso Deus, Ele não perde uma batalha. Mesmo que tenhamos sofrido um golpe, o controle do nosso Deus não muda. Mesmo que tenhamos sofrido um duro golpe,
o nosso Deus, Ele se chama aquele que tem nos ajudado até aqui. Sabe, a gente precisa lembrar, irmãos, porque na vida de Cristo não foi diferente. Sabe, um dos textos, não precisa nem projetar no telão, que eu gosto muito daquilo que Hebreus 12, do versículo 1 ao 4 fala. Quando o autor de Hebreus escreve assim: mantenha os seus olhos fixos em Jesus, autor e consumador da sua fé. Ele, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. E ele termina: lembrem-se daquele que suportou tamanha oposição, para que na luta contra o pecado vocês não desfaleçam. Olha o que o autor de Hebreus está escrevendo assim: olha para Jesus. Em troca de algo que estava na frente proposto, ele suportou a vergonha e a afronta. Olha para Jesus, por causa da recompensa que lhe estava proposta, ele suportou. Olha para Jesus, porque olhando para ele, vocês não vão se cansar nem desfalecer. Meus irmãos, Jesus teve afrontas. Jesus, ele passou por lutas. E ele não se defendeu, porque a missão dele justamente era essa: vir e morrer por nós. Sabe, nós estamos diante de um homem de dores que sofreu, mas mostrou, e a cruz simboliza isso que eu estou falando de uma forma infinitamente maior. Um lugar de desprezo, um lugar de vergonha, um lugar de humilhação, um lugar de maldição, que para nós se converteu na maior bênção desse mundo. Precisamos entender, irmãos, que o nosso Deus, Ele opera mesmo quando nós não estamos vendo. Nós precisamos, se nós queremos de fato ter um 2021 diferente, precisamos entender que o nosso Deus, Ele é confiável, mesmo quando não entendemos aquilo que Ele está fazendo, mesmo quando parece que esse mundo está perdido, mesmo quando parece que a nossa vida está fora de controle, nós temos um Deus que não perde o controle. A cruz, na verdade, irmãos, eu gosto de dizer, e esses dias eu lembrei de uma ministração muito especial que a maioria de nós já vivenciou um dia. Todos nós um dia já choramos e já nos quebrantamos falando de sonhos, amém? A cruz, na verdade, irmãos, ele é um grande púlpito de sonhos para nossas vidas, porque ali foi a prova de que um tropeço, de que uma derrota, de que aquilo que aconteceu de um modo que não esperamos, pode ser consertado pelo Senhor. A cruz me aponta que a vergonha não dura para sempre. Todos nós ouvimos e cantamos e declaramos que nós valemos um preço de sangue, sim ou não? Mas muitos de nós não entendemos isso. Não entendemos que o maior ato de amor desse mundo, o maior milagre, o maior ato de demonstração de amor desse mundo, ele foi realizado em um ato de vergonha, de humilhação, de exposição. Ebenezer me fala de um Deus que permanece fiel mesmo quando eu não entendo. Ebenezer fala de um Deus que me permite sonhar, mesmo quando aquilo que eu imagino não aconteceu. Por amor a Ele, irmãos, nós vamos permanecer. Sabe, Jesus venceu, amém? Então fique em paz. Se Ele venceu, você pode vencer também. Se Ele venceu, Ele abriu um caminho para você. Ou como a frase que Billy Graham fala, muito conhecida. Eu li o final da Bíblia e lá está escrito que tudo vai dar certo. Meus irmãos, nós precisamos entender e lembrar que Deus é um grande doador de sonhos. De que o Senhor é aquele que deseja e que nos permite sonhar. De que momentos que nós às vezes não vemos Deus agindo, não significa que ali Ele não esteja. Momentos onde eu não consigo entender o que Deus está fazendo, não quer dizer que ali Ele não esteja. Sabe, nós precisamos parar simplesmente, Aliança Jovem, de esperar o que vai acontecer e começar a gerar realidades novas através da nossa fé. Como Samuel fez. Sabe, o grande significado de Samuel como um profeta e um juiz de Israel não era simplesmente porque ele era mais especial ou porque ele ouvia Deus, mas porque ele cria e havia um coração que transportava mensagens para um povo. Sabe, muita gente é desmotivada, reclamando, talvez num relacionamento, projetando algo que não aconteceu e desanima porque olha mais para aquilo que não aconteceu do que para aquilo que aconteceu. Sabe, nós desanimamos reclamando da vida, reclamando daquilo que não aconteceu, reclamando daquilo que não chegou, do lugar que eu não cheguei, do salário que eu não recebi, da formatura que não veio, mas nós muitas vezes estamos esquecendo no meio disso que Deus está no controle. Sabe, eu nunca vi ninguém reclamando quando recebe aquilo que não merece do Senhor, quando recebe mais do que merece.
Sabe, eu vejo reclamando, pessoas falando assim, olha, mas eu não consegui, pastor, eu não alcancei, não chegou aquilo que eu queria, o meu sonho não se realizou, mas eu não vejo gente falando assim, é verdade, eu nem entendo por que Deus está me abençoando tanto, eu nem entendo por que Deus está fazendo tanto isso para mim, eu não consigo entender por que Deus está me dando tanto, sabe por quê, irmãos? Nosso coração, ele olha só para aquilo que não tem. O nosso coração tem uma visão limitada e imagina e avalia o desempenho da minha vida e o agir de Deus por um momento específico. Meus irmãos, não é correto isso. Sabe o que é fé, irmãos? Fé não muda a estrutura de problemas, amém? Fé não nega que problemas existam, amém? Fé não nega, não se trata de você, no ato místico e no ato vazio, pegar um boleto e dizer que aquele boleto não é um boleto. Ele vai continuar sendo boleto independente daquilo que você diga. Você vai precisar pagá-lo. Mas sabe o que é a fé, irmãos? Ela coloca sobre problemas novas estruturas. Uma frase que eu sempre carrego é que a fé, ela não nega o meu problema, mas ela tira do meu problema um lugar de governo na minha história. A fé de Samuel, aquilo que Deus disse, simplesmente não mudou a realidade que o povo de Israel caiu. Que aquele povo foi derrotado, que aquele povo foi humilhado. Mas a fé, ela coloca uma nova realidade sobre o meu problema. Dívida continua sendo dívida. Um câncer continua sendo um câncer. Covid continua sendo Covid. O problema familiar continua sendo um problema familiar. Mas através da minha fé, irmãos, eu estabeleço novas realidades acima do meu problema. Fé não nega que um problema existe, mas ele entende que Deus é mais profundo e maior do que esse problema. Quer mudar mesmo? Confia no Senhor. Quer mudar mesmo? Coloca o Senhor à prova e declara que você crê, e você recebe, e você concorda com tudo aquilo que sai da boca dele. Sabe, a minha esperança não é me alienar de uma realidade. A minha esperança é crer em um Deus que cavalga sobre as realidades. A minha esperança não é eu negar que problemas e realidades existem. Eu não vou falar de um mal, porque se eu falar ele vai acontecer. Mas a minha fé é entender e continuar crendo que mesmo que eu não veja, que mesmo que demore, que mesmo que pareça que a minha vida está fora de controle, eu sirvo a um Deus que está no controle. Deus quer que você sonhe, irmão. Deus quer que você sonhe. Deus tem realidades mais profundas do que o peso dos seus problemas. E você precisa crer nisso. Eu não sei qual é o nome do seu gigante. Eu não sei qual é aquilo que te limita. Eu não sei qual foi aquilo que nesse ano te impediu de correr. Mas eu digo para você, esse ano não foi um ano perdido. Talvez muitos de nós um dia dissemos isso. Esse ano foi um ano perdido. Esse ano foi um ano que não serviu para nada. Esse é um ano para se esquecer. E claro, foi duro sim. Foi lamentável sim. Nós choramos sim. Ainda continuamos chorando. Não é tempo de baixar a guarda. Mas eu digo uma coisa. O povo de Deus prospera em meio à crise. Enquanto muitos reclamavam de problemas, eu vi ministérios nascerem. Eu vi células multiplicando. Eu vi pastores sendo consagrados. Eu vi igrejas começando. Eu vi gente prosperando financeiramente. Eu vi negócios se iniciando. Essa semana eu estava lá na empresa de um dos amigos meus aqui da igreja. Ele falou assim, pastor, foi uma ideia que Deus me deu para a crise. E começou algo que tem prosperado mês após mês. Eu vi na boca de muitos empresários, irmãos aqui da igreja. Mas a realidade é, eu consigo crer. Eu consigo crer que o meu Deus cavalga sobre os meus problemas. Eu consigo ver que o meu Deus se mantém triunfante e general e soberano acima dos meus problemas. Sabe, irmãos, eu não posso manter os meus olhos fixos naquilo que eu vivo hoje somente, mas olhar para um Deus. E então, olha, jovens, sabe o que eu falo para vocês? É hora de começar a tratar as coisas que não são como se já fossem. A medicina diz que eu tenho câncer, mas o meu Deus diz que eu já estou curado. Os homens dizem que o meu lar não tem mais jeito, mas o meu Deus diz que para ele não tem problema que não seja resolvido. Talvez a igreja diga que a minha célula não vai crescer, mas eu digo, é questão de tempo para eu multiplicá-la. Talvez as pessoas digam que os meus sonhos não são possíveis. Eu digo, com o meu Deus que sonha e me permite sonhar, não há obstáculos que eu não possa vencer. Então, meus irmãos, nós precisamos começar a viver desse modo.
Eu devo manter meus olhos não só fixos naquilo que eu estou vivendo hoje, mas crendo e declarando aquilo que Deus tem para amanhã. Crendo e declarando que aquilo que não aconteceu vai acontecer pela fé. Crendo e declarando que pode até demorar, mas o tempo de Deus, Ele é perfeito. Crendo e declarando que aquilo que eu sonhei talvez não tenha chegado, mas para o meu Deus é questão não de si, mas a questão de quando. Está vendo que é uma questão de perspectiva? Está vendo que a gente não tem ouvido nada novo nesses púlpitos esses dias? É uma mensagem chamando: igreja do Senhor, crê nele. Igreja do Senhor, acredita naquilo que Deus já fez. E eu digo para você, vale a pena. Sabe por que a gente pode sonhar juntos, irmãos? Porque nesse tempo, Deus permanece soberano. Talvez você, assim como eu, tenhamos feito algumas orações que na verdade nem parecem orações. Ah, Senhor, tem misericórdia. Ah, meu Deus, e agora? Ah, Senhor, como vai ser? Orações que soam mais como reclamações. Mas eu digo para você, não deixe de crer. Não deixe de crer no que Deus está lhe tornando. Não deixe de crer naquilo que Ele está gerando em você. Estabeleça sim metas e alvos. Mas sabe de uma coisa? Pare de pedir aquilo que é seu e ouça aquilo que Deus tem para a sua história. Pare de pedir aquilo que é somente seu. Pare de sonhar sozinho e chame o Senhor para ser sócio do seu sonho. Sabe, nós temos uma realidade a ser vivida no Senhor. Ebenezer me fala de um Deus que não muda. Sabe por quê, irmãos? Uma chave que nós precisamos entender é que nós não crescemos quando está tudo confortável. Nós não nos movemos através de um conforto, nós nos movemos por um propósito. E esse propósito vai permanecer. Porque sabe de uma coisa, Aliança Jovem? Nós gostamos das histórias dos homens de Deus, mas nós não queremos ser protagonistas dela. Desculpe se isso é pesado para você. Nós admiramos falar do homem de Deus. Eu quero a fé de Abraão, eu quero a coragem de Davi, eu quero a sabedoria de Abraão, eu quero o espírito de Daniel, eu quero ser como Elias, eu quero ser como Eliseu, eu quero ser como Estevão. Mas irmãos, todos esses homens passaram uma escola chamada tempo. Aprovados diante de uma crise, aprovados diante dos problemas. O que fechou a boca dos leões foi a fé de Daniel. O que permitiu que Josué e Caleb entrassem na terra prometida foi a paciência que eles tiveram para esperar 45 anos do agir de Deus. Uau! E nós estamos chorando na presença de Deus por causa de um ano que não aconteceu como a gente queria, irmãos. Deus é maior. Deus é maior do que isso. A presença do Senhor é maior do que isso. Os planos de Deus são mais profundos do que isso. Eu digo para você, permaneça crendo. O segredo não tem a ver com as circunstâncias que nos cercam, mas a ver com o propósito que nos cerca. Esse é o segredo. Quer permanecer? Coloque o seu Deus na frente. Vocês já ouviram isso, não já? Vocês já choraram diante de mensagens como essas? Mas irmãos, Deus não tem dificuldade. Sabe por quê? Porque Deus, Caori, não teve dificuldade para lidar com o meu passado. Por que Ele vai ter dificuldade para lidar com o meu futuro agora? Não é Paulo que escreve que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e Deus fez tudo novo. Essa é a realidade que está debaixo do meu nariz. Esse é o poder do meu Deus de fazer tudo novo. E eu digo para você, Deus não teve problema para lhe salvar, Ele não tem problema para garantir cuidar do seu futuro. Esse é o caráter do nosso Deus. O Deus que apaga o seu passado, Aliança Jovem, também é o Deus que desenha o seu futuro. Permaneça crendo e confiando em quem esse Deus é. Permaneça desejando quem esse Deus é. Sabe por quê? Sabe o que revela o nosso coração, irmãos? Não é o que eu sonho. Muitas vezes eu disse, olha, você é do tamanho dos seus sonhos. Alguns às vezes já ouviram isso. Você é do tamanho dos seus sonhos. O que revela o que está dentro de você é o tamanho do seu sonho. Eu me arrependo de já ter dito isso um dia. Sabe o que revela o nosso coração, Dean? Não é o meu sonho, mas é o que eu faço, a minha postura diante de Deus quando o meu sonho não chega. Sabe o que revela o meu coração? Não é o tamanho dos sonhos que eu tenho, mas a minha postura diante de Deus quando tudo o que eu peço não acontece. Meus irmãos, Ele é Deus de pouco, é Deus de muito, é Deus quando acontece, e é Deus quando acontece, porque Ele é sempre Deus. Porque Ele é sempre Deus. As tragédias acontecem, a dor chega, nós choramos, mas sabe de uma coisa?
A chave que eu quero que vocês peguem, o código que eu quero que vocês recebam é: Deus se move ainda que eu não veja. Deus permanece fiel ainda que eu não veja. Ele permanece sendo bom e sendo aquele que até aqui tem nos ajudado, mesmo quando eu não consigo ver. Sabe, eu lembro pregando para vocês aquilo que nós temos que falar para as crianças. Ei, Jesus pode tudo. Ei, o nosso Deus é um Deus grandão. Ei, o nosso Deus não perde uma batalha. E nós adultos precisamos lembrar aquilo que nossas crianças estão aprendendo. O nosso Deus é um Deus grande, irmãos. Precisamos lembrar aquilo que já sabemos. Como um dia o profeta Jeremias escreveu: eu preciso trazer à minha mente aquilo que pode me trazer esperança. O que você tem sonhado, irmãos? E se eu te perguntasse, quais são os sonhos que você carrega? O que você sonhava há 2, a 5, a 10 anos? Será que ainda está aí hoje? Meus irmãos, por mais que não tenha acontecido aquilo que eu quero, o nosso Deus permanece sendo fiel. Porque nós precisamos desse tempo ser intencionais naquilo que nós procuramos no Senhor. Porque sabe de uma coisa? Se eu não for mais intencional em me posicionar diante de Deus do que os nossos inimigos são intencionais em sufocar os sonhos e os planos de Deus que Ele tem para a nossa vida, eu sou um derrotado. Se eu for menos intencional em correr atrás daquilo que é plano de Deus para a minha vida, do que aquilo que os inimigos, os nossos inimigos, o mundo, a carne, as pessoas têm nos dito que são sufocadores desses sonhos, eu sou um derrotado. Se você se envolver menos com o seu chamado, do que você se envolve com o mundo, ou do que você deixa que o mundo se envolva com a sua vida, eu digo que você perdeu. Mas irmãos, não seja passivo enquanto esse mundo é ativo. Nós precisamos reaprender a sonhar. Sabe, eu tenho um protesto contra essa geração. Um protesto que está escrito lá em Lucas 24. Ei, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? O nosso Deus, Ele está vivo. O nosso Deus, Ele permanece. O nosso Deus, Ele continua sendo triunfante diante da história. Sabe, tem uma frase de um homem que tem nos abençoado muito, pastor Erwin McManus. E ele fala assim: demora-se talvez algumas horas para conseguir fama, mas grandeza se trata de uma questão que demora a vida toda para se adquirir. Sabe de uma coisa, irmãos? Você confia no Senhor? Você confia de verdade? Eu quero fazer essa pergunta intimamente ao seu coração. Você confia que o Senhor é poderoso para lhe sustentar? Sabe por que só escreve uma história quem permanece? Só vai além quem permanece. Só recebe recompensa do Senhor quem permanece. Só deixa um marco em uma geração aquele que permanece. Eu quero lhe desafiar e lhe encorajar dizendo: ei, o Senhor tem coisas profundas para a sua vida. Ei, 2021 nós vamos estar juntos e vamos arrebentar tudo. Ei, sabe de uma coisa? Eu quero que todos vocês sejam aqui balados, mandados para fora. Impactem essa cidade, essa geração. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é aquele que me permite sonhar. O nosso Deus é aquele que me permite sonhar. Sabe de uma coisa que tem pesado no meu coração e que eu já começo a finalizar? Porque há pessoas que não creem no Deus do impossível, sonhando com coisas impossíveis enquanto nós os intimidamos. Sabe, eu vi recentemente a entrevista de um dos homens mais geniais desse mundo, um bilionário, chamado Elon Musk, um ateu, confesso. E ele fala assim: olha, não é questão de si, mas talvez em algumas décadas o homem vai estar colonizando Marte. Eu falei: uau, esse homem tem fé. Mas eu me indigno, Ricardinho, porque eu vejo um homem que não tem o Espírito de Deus, acreditando que o impossível é só uma questão de tempo, e nós que temos o Espírito de Deus e que deveríamos ser um povo que crê, um povo que busca, um povo que ama o Senhor, nos intimidando diante de situações que parecem difíceis. Sabe, eu me indigno porque vejo homens que não carregam o Espírito do Senhor sendo usados em uma geração. E nós que cremos e temos experimentado um Deus do impossível, aquele que ressuscita o morto, aquele que salva vidas, aquele que cura, liberta e transforma. Nós que temos provado desse Deus e visto que Ele é real e é bom, nos intimidamos diante de situações. Eu vejo pessoas que não carregam o Espírito de Deus, acreditando em tecnologia e em cura de doenças, enquanto nós que carregamos pensamos 2 vezes se vale a pena insistir em uma vida. Eu vejo pessoas que não têm o Senhor, que não caminham debaixo de um propósito, acreditando: sim, é possível.
E nós, irmãos, nós, Aliança Jovem, devemos ser aqueles que creem. Sabe de uma coisa? Você está se contentando com o quê? Você está sonhando pouco? Deixa eu te falar algo. Ebenezer me fala de um Deus que se move por impossibilidades, amém? Ebenezer me fala de um Deus que, mesmo que pareça tudo perdido para um povo, esse Deus demonstra o seu poder. Ebenezer me fala de um Deus que demonstra o seu poder. Porque, irmãos, a partir do momento que nós nos contentarmos com a mediocridade de uma vida de igreja uma vez por semana, não crendo em um Deus de impossibilidades, não crendo em um Deus que move, não crendo em um Deus que transforma a situação, seria melhor fecharmos nossas portas e ir para o shopping. Nós estamos aqui, meus irmãos, porque cremos em um Deus que muda diagnósticos, um Deus que transforma situações. E em 2021, que é uma chave, pega essa aí que você já conhece, permaneça crendo. Quer ter um ano diferente? Não ceda diante das impossibilidades. Quem entendeu o propósito dela não precisa se questionar porque o processo está difícil. Quem entendeu o propósito, Daniel, sabe que vale a pena permanecer crendo mesmo se estiver difícil. Olha onde é que você está hoje. Veja o quanto de impossibilidades você já contrariou. Olha para a sua vida. Olha para aquilo que você está fazendo hoje. Será que você consegue crer que o Deus que você segue é um Deus que já lhe livrou e vai continuar lhe livrando? Para que esse medo, irmãos? Eu sei que muitas vezes nós choramos, nós lamentamos, mas esse choro, ele dura quanto tempo? Ele dura uma noite. De manhã, sabe o que a gente faz? Toma banho, bota uma roupa boa e corre para fazer a peleja de novo. Esse é o nosso Deus, um Deus que por causa dele nós vamos permanecer. Por isso, mais uma vez, lembre do que eu estou lhe dizendo. Se você entendeu o propósito, não questione o processo, porque vale a pena. Eu quero começar a finalizar lhe dizendo algo. Te enxerga, se enxerga, olha o tamanho do seu Pai, olha o tamanho do seu Deus. Será que as impossibilidades estão lhe parando? Será que aquilo que parece tão pequeno está lhe parando? Ei, confie do seu jeito. Eu não me importa quanto tempo você conhece o Senhor, se você já leu a Bíblia ou não. Confie em um Deus que é Pai e é grande. Confie em um Deus que lhe permite sonhar. Seja Samuel nessa geração, carregue uma mensagem do Senhor. Ouça o que Deus tem a lhe dizer. Sabe o que eu amo nesse texto? É que Ebenezer não me fala somente daquilo que já aconteceu, mas daquilo que ainda virá. Eu entendo que quando Samuel fala, olha, até aqui o Senhor tem me ajudado. Fala que nosso Deus, Ele é um Deus que ajuda diariamente. É um Deus que tem uma porção para todo dia. Até aqui Ele tem me ajudado. Eu sei que Ele ainda vai me ajudar porque Ele é fiel. O seu Deus é fiel. Nós podemos contar com essa misericórdia e com esse perdão. Mas sabe qual é o problema, Aliança Jovem? É que tem muito barulho. Tem barulho demais. A chave não é você conhecer a palavra de um Deus, mas você declarar ela para a sua vida. Sabe qual é a chave? Não é saber mais. Não é receber uma palavra que vai mudar a sua vida, mas ter a audição para confiar naquilo que Deus já disse para você. Ele é fiel. Ele é fiel. Quantos aqui desejam crer em um Deus como esse? Quantos aqui desejam permanecer crendo? E eu lhe digo uma coisa, Ele é fiel, Aliança Jovem. Vale a pena crer nele. Esse é um profeta que fala comigo, o nome dele é Lincoln Falcão. Quantos aqui conhece esse filme? Talvez não seja da época de muitos de vós, um dos meus filmes preferidos. Mas sabe de uma coisa que eu aprendo? Nós temos daquele que ouviu o encorajamento. Sabe, parece que as adversidades vêm e elas vão vir. Mas sabe algo que eu aprendo? É que é melhor perder de cabeça erguida do que carregar o peso de ter desistido. Sabe, você não vai desistir porque o seu Deus é grande. Talvez muitos de nós chegamos esse ano com uma lista de pedidos, com uma lista de promessas, com uma lista do que fazer. E talvez para a nossa vida, essa lista foi simplesmente amassada. Os sonhos, os planos, as metas. Mas eu digo uma coisa. Você vai permanecer. Nós temos pago o preço da nossa omissão, Aliança Jovem, quando não nos apegamos àquilo que Deus tem dito. Mas sabe de uma coisa? O nosso segredo não é simplesmente obter uma revelação nova, mas lembrar daquilo que o nosso Deus tem dito.
Com o que você sonha mesmo? O nosso grande desafio como geração é não ter medo. Do medo do futuro, do medo da falha, do medo de não mudar, do medo de ser frustrado. O nosso Deus, Ele é um doador de sonhos. Eu vim aqui para lhe dizer algo do modo mais possível que eu puder. Vale a pena confiar em um Deus, sabe por quê? Porque Ele mostrou na cruz quem Ele é. Porque Deus não foi uma ideia, Deus não foi uma imaginação, Deus não é simplesmente um referencial de amor, de bondade, Deus não é simplesmente uma coisa mística, Deus Ele veio como uma pessoa, Deus Ele veio como Jesus, Ele é o amor e o amor morreu numa cruz por nós. Mas esse amor que morreu na cruz, Ele ressuscitou. Você sabe o que isso quer dizer, Aliança Jovem? Que o nosso Deus Ele é fiel, e o que revela o meu caráter é o peso dos meus sonhos diante do Senhor. Embora se ele aconteçam ou não, você vai permanecer crendo. Porque o nosso Deus é fiel. Ebenezer me fala de um Deus que não muda. O nosso Deus não muda. O nosso Deus permanece crendo. O nosso Deus permanece estendendo as mãos para nós. Quer mudar? Confia no Deus que você serve. Quer fazer diferença? Permanece crendo quando tudo parecer difícil. Está difícil, permanece. Está achando ruim? Talvez piore, mas você vai permanecer crendo e confiando em um Deus que não muda. Meus irmãos, é isso que eu creio e é por isso que eu vivo. E eu tenho provado e visto que esse Deus, Ele é verdadeiro e Ele é fiel. Sabe, contrarie lógicas desse mundo através da sua fé. Estabeleça alicerces através da sua fé. Quando tudo parece perdido, nós temos um Deus que declara: ei, eu estou no controle. Ei, eu permaneço sendo bom e verdadeiro. Ei, Deus não muda e não falha. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.